A Organização das Nações Unidas foi criada para fazer um mundo melhor, mas em algumas situações esse órgão falhou miseravelmente. Neste vídeo vou trazer 4 citações que mancharam a reputação da Organização das Nações Unidas. Vamos juntos ver essa lista sem mais delongas. Subscreva-se. Vamos. 4. Acusações de abuso por força de paz. As tropas de paz da ONU, conhecidas como capacetes azuis, têm a missão de atuar em regiões afetadas por conflitos, protegendo civis, ajudando na estabilização de governos e promovendo a reconstrução de países. Seu papel é fundamental para manter a segurança e auxiliar comunidades vulneráveis, especialmente em locais marcados por guerras e crises humanitárias. No entanto, algumas missões enfrentam desafios sérios e surgiram denúncias preocupantes sobre o comportamento de alguns soldados em países africanos. Em lugares como Mali, Sudão do Sul, Libéria e República Democrática do Congo, investigações revelaram casos de exploração e abuso contra civis, inclusive jovens e CRI. Relatos indicam que algumas vítimas receberam pequenas quantias de dinheiro em troca de favores. Sabe muito bem que eu não posso pronunciar no YouTube. Um problema que gerou forte indignação e levou o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a condenar os suspeitos como um câncer dentro da organização. Embora a ONU tenha adotado uma política de tolerância zero, os desafios para punir os responsáveis e evitar novos casos continuam. A missão na República Centro-Africana, iniciada em 2014 para ajudar o país a se reerguer, foi um dos locais com mais denúncias. Em vez de garantir a segurança, alguns membros das forças de paz acabaram prejudicando as comunidades que deveriam proteger. A ONU tem trabalhado para reforçar a fiscalização e garantir que suas operações sejam conduzidas com respeito e integridade. No entanto, esse caso reforça a necessidade de maior transparência e de punição para aqueles que violam os princípios da organização. Para que a paz e segurança sejam realmente asseguradas, é essencial que as missões de paz representem confiança e proteção para as populações locais. 3. Protestos contra a MONUSCO na República Democrática do Congo. Em julho de 2022, a República Democrática do Congo foi palco de intensos protestos contra a MONUSCO, a missão de paz da ONU no país. Milhares de manifestantes saíram às ruas para expressar sua frustração com a atuação da organização, alegando que apesar de décadas da presença no país, a ONU falhou em garantir a segurança da população diante da violência de grupos armados. O descontentamento culminou em protestos violentos, resultou em saques, destruição de instalações da ONU e confrontos entre manifestantes e forças de segurança. Durante os tumultos, vários civis e soldados de paz foram mortos. A MONUSCO está presente na República Democrática do Congo desde os anos 90 e é uma das maiores operações de paz da ONU no mundo. Seu principal objetivo é proteger civis e apoiar a estabilização do país, que há décadas enfrenta conflitos entre o exército congolês e diversos grupos armados. No entanto, a população acusa a missão de ineficácia, pois os ataques e massacres de grupos rebeldes continuam, especialmente no leste do país. Por uma onda recente de ataque de grupos armados, nos quais centenas de civis foram mortos ou deslocados de suas casas. Muitos congoleses questionam por que, mesmo com milhares de soldados da ONU no território, a violência persiste. Com a escala dos protestos, as forças de segurança foram acionadas para conter os manifestantes. Em alguns casos, houve repressão o que aumentou ainda mais a tensão. A ONU condenou os ataques contra suas bases e lamentou as mortes ocorridas, mas também reforçou que a missão tem enfrentado dificuldades devido à complexidade dos conflitos no país. Após protestos, o governo congolês anunciou planos para revisar a presença da MONUSCO e discutir sua eventual retirada. Esse debate reflete o crescente sentimento de desconfiança da população em relação às operações de paz da ONU.
2. A falha em impedir o Geno de Ruanda de 94. O Geno de Ruanda de 94 é um dos episódios mais trágicos e devastadores da história recente, marcado pela morte de cerca de 800 mil pessoas, principalmente da etnia Tutsi, além de outros moderados que se opuseram ao massacre. Durante esse período de violência extrema, a missão de assistência das Nações Unidas para Ruanda, UNAMIR, estava no país com a missão de monitorar a situação política e promover a paz. No entanto, a ONU foi amplamente criticada pela sua inação e pelas falhas em impedir o Geno. A UNAMIR foi estabelecida em 1993 após os acordos de paz de Arusha, com o objetivo de ajudar a implementar um acordo entre os Tutsis e Hutus, além de promover a reconciliação no país. No entanto, em abril de 94, logo após o assassinato do presidente Juvenal, o genocídio de Ruanda teve início, com ataques massivos e sistemáticos contra a população Tutsi. Apesar da presença de mais de 2.500 soldados da ONU, a UNAMIR não tinha mandato nem poder para intervir de maneira eficaz. A missão foi limitada a uma função de observação sem autoridade para tomar ações militares decisivas. O comandante da missão na época, o general Romeu, alertou rapidamente as autoridades da ONU sobre a iminência do Geno e solicitou permissão para agir de forma mais assertiva, mas a resposta foi demorada e insuficiente. O fracasso da ONU em agir rapidamente é amplamente atribuído a vários fatores, incluindo a falta de vontade política dos países membros, limitações no mandato da missão e a falta de recursos adequados para lidar com a situação. Durante o Geno, a comunidade internacional ficou dividida e muitos países, incluindo os Estados Unidos e membros do Conselho de Segurança, hesitaram em classificar o que estava acontecendo como um Geno, o que teria permitido uma ação mais firme. Isso gerou uma grave falha de resposta em um momento crítico. Além disso, a ONU retirou grande parte de suas tropas do país quando o Geno começou a se intensificar, deixando um número muito reduzido de observadores para proteger as vítimas. Este ato de retirada foi visto como uma demonstrada falta de comprometimento com a missão de paz e proteção das vidas civis. O Geno de Ruanda deixou cicatrizes profundas na memória coletiva do mundo e expôs as falhas da ONU em romper de maneira rápida e eficaz a situação extrema de violência. As críticas à organização se baseiam principalmente na sua incapacidade de evitar o mal, na falta de recursos e autoridade para agir e na indiferença política internacional. A tragédia gerou discussão sobre a necessidade de reformar o sistema da ONU, especialmente no que diz respeito às suas capacidades de intervenção em situação de gênero, crimes contra a humanidade, entre outros. 1. Falhas na distribuição de ajuda. A ONU tem enfrentado críticas significativas pela ineficiência na distribuição da ajuda humanitária em países africanos, especialmente em áreas de conflito. As falhas da organização envolvem desafios logísticos, falta de coordenação entre as agências, limitação de políticas e a insegurança no terreno. Em muitos casos, os esforços humanitários foram prejudicados por burocracias, corrupção local e ataques contra comboios de ajuda. Na Somália, a guerra civil impediu a entrega de ajuda devido à violência e saques, além da falta de segurança. A coordenação entre as agências da ONU e as intervenções militares falharam em garantir a eficácia da assistência. Na República Democrática do Congo, apesar da presença da MONUSCO, houve repetidos relatos de ajuda não chegando às populações devido ao controle de milicianos ou corrupção local, prejudicando os esforços da entrega. No Sudão, a ONU foi criticada por falhas na distribuição de alimentos e recursos essenciais durante a guerra civil, com a insegurança e bloqueios de estrada dificultando o acesso às populações necessitadas. Mas a ONU já devia ter um plano bem traçado para contornar esse tipo de problemas. Sabemos que a África e outros países do mundo precisam desta ajuda. Mas o que você acha? Essas são algumas das falhas e piores escândalos em que a ONU se envolveu. Coloque nos comentários a sua opinião se algo não estiver em conformidade. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.